Você pode frequentar cultos, ler a Bíblia e até orar todos os dias. Mas se a santidade não fizer parte da sua caminhada, algo essencial está faltando. A santidade não é um peso, é uma separação que transforma tudo. Sem ela, a fé se torna superficial, as decisões ficam confusas e o coração vulnerável a enganos que parecem espirituais, mas não são. Muitos acham que santidade é um ideal inatingível, reservado apenas para líderes ou para quem já está pronto. Mas a verdade é que Deus espera isso de todos nós. Santidade não é isolamento, é entrega. É escolher agradar a Deus acima de tudo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando dói. Luciano Subirá sempre afirma que santidade não é ausência de pecado, mas presença de propósito. É quando você entende que sua vida precisa refletir o caráter de Cristo. Não por medo de punição, mas por amor, por reverência, por saber que fomos chamados para algo maior. O impacto da santidade não é apenas interno. Ele se manifesta em todas as áreas, nas palavras, nos relacionamentos, nas decisões. É impossível andar em santidade e continuar sendo a mesma pessoa. Ela muda a maneira como você vê o mundo, como você reage e até como você ama. Essa mensagem não é para quem quer viver no raso. É para quem entende que viver para Deus exige renúncia, coragem e temor. Mas o fruto que essa escolha gera é incomparável. A santidade não nos afasta do mundo, nos aproxima do céu. Santidade não é uma virtude opcional para o cristão maduro, é uma exigência de Deus para todos os seus filhos. Quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, não está sugerindo, está ordenando. Isso revela que Deus deseja formar em nós o reflexo do seu caráter, e não apenas conceder bênçãos. É sobre identidade antes de qualquer conquista. Luciano Subirá ensina que santidade não é um peso para carregar, mas um privilégio a ser vivido. A ideia errada de que Deus nos exige algo impossível gera frustração e medo. Mas a santidade é o meio pelo qual nos aproximamos do coração do Pai. Não é algo que conseguimos por esforço próprio, mas pela rendição total ao Espírito Santo. A santidade começa nas pequenas escolhas do cotidiano. Não se revela apenas em grandes decisões, mas em como você reage quando é contrariado, em como fala com quem não pode te oferecer nada em troca. O impacto da santidade está na coerência entre o que se crê e o que se vive, entre a fé que se prega e os frutos que se colhem. Quando tratamos a santidade como secundária, estamos dizendo que a presença de Deus é negociável. Mas quando ela se torna prioridade, tudo se alinha. Luciano Subirá nos lembra que santidade é o ambiente onde Deus se manifesta com profundidade. Sem ela, vivemos de emoções religiosas, mas não de transformação real. Santidade não é o fim do prazer, mas o início de uma alegria que o pecado nunca poderá oferecer. O pecado promete liberdade, mas escraviza. A santidade exige renúncia, mas conduz à verdadeira liberdade. Quem prova o que é viver separado para Deus, jamais desejará voltar para aquilo que antes o afastava dele. O problema é que muitos confundem santidade com religiosidade. Pensam que se trata apenas de regras ou de uma aparência piedosa. Mas santidade verdadeira é fruto de intimidade. Não é fingimento diante dos homens, é temor diante de Deus. É viver com a consciência de que cada ato, palavra e pensamento tem um peso eterno. Subirá alerta
Quem ama a Deus busca viver de forma santa, não para ser aceito, mas porque já foi aceito. É uma resposta de amor, não um fardo legalista. A santidade é o resultado de alguém que entende o valor do sangue que o resgatou. É gratidão ativa, é viver de modo digno da nova identidade recebida. Quando negligenciamos a santidade, perdemos sensibilidade espiritual. Aquilo que antes nos incomodava começa a parecer normal. A consciência cauteriza, o espírito se entristece, e aos poucos deixamos de ouvir a voz que um dia nos dirigiu com tanta clareza. É por isso que santidade é urgência, não opção. Não existe avivamento verdadeiro sem santidade. Pode haver barulho, emoção, ajuntamento, mas se não houver transformação interior, Deus não está envolvido. Subirá insiste, santidade é o solo onde a presença de Deus floresce. Qualquer outra tentativa é apenas aparência, não essência. Quem escolhe andar em santidade não está se privando de algo bom, está se preparando para algo eterno, está escolhendo uma vida com propósito, limpa, alinhada com o céu. É um estilo de vida que honra a Deus e gera frutos visíveis. E esse é apenas o começo da mudança que a santidade produz. A santidade verdadeira nasce do temor do Senhor, não do medo. É a consciência da grandeza de Deus que nos constrange a viver de forma diferente. Quando você entende quem Deus é, você não consegue mais se relacionar com o pecado da mesma forma. Tudo dentro de você começa a desejar agradá-lo em cada detalhe. Luciano Subirá enfatiza que o temor do Senhor não é viver acuado, mas reverente. É entender que Deus não é apenas Pai, mas também Rei. É amar a sua presença a ponto de abrir mão do que ofende sua santidade. É reconhecer que Ele nos observa, não para condenar, mas para formar em nós o caráter de Cristo. A presença constante de Deus muda nossa conduta. Não é sobre ter alguém fiscalizando nossos passos, mas sobre estar consciente de que o Espírito Santo habita em nós. Subirá ensina que quem tem essa consciência não precisa de vigilância, porque o próprio coração já se tornou sensível à vontade de Deus. O impacto da santidade está na transformação interior. Não é um esforço externo para impressionar os outros, mas uma mudança que começa no íntimo. O Espírito Santo convence, molda, limpa. A santidade não é uma meta, mas um caminho contínuo de sensibilidade e entrega. Um processo onde Deus age com profundidade. Quem vive distraído com o barulho do mundo perde a sensibilidade para o sussurro de Deus. Subirá nos alerta sobre o perigo de uma vida agitada, onde a alma não encontra tempo para ser confrontada. A santidade exige silêncio interior, tempo com Deus e disposição para ouvir o que Ele quer mudar em nós. Santidade não é perfeição, é integridade. É reconhecer as falhas, confessá-las e buscar mudança com humildade. É entender que Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Subirá ensina que o arrependimento não é remorso emocional, mas um rompimento real com o pecado. É o início da restauração. Quando nos tornamos conscientes da santidade de Deus, passamos a enxergar o pecado como Ele enxerga. Deixamos de negociar com o erro, não justificamos atitudes, não romantizamos rebeldia. O Espírito Santo nos leva a uma clareza que liberta. E quanto mais clareza, mais transformação. A santidade afeta até os pensamentos. Não se trata apenas do que fazemos, mas do que alimentamos na mente e no coração. Subirá lembra que o pecado começa como uma sugestão silenciosa.
e se não for confrontado internamente, se tornará uma ação. É por isso que precisamos guardar nossos pensamentos com zelo. É impossível crescer espiritualmente sem santidade. Não há revelação sem obediência. Deus não desperdiça tesouros com quem não valoriza sua presença. Subirá afirma que quanto mais consagrados somos, mais Deus nos confia. A santidade abre portas no mundo espiritual que o pecado mantém fechadas. Santidade não é ausência de tentação, é resistência consciente. É levantar todos os dias decidido a agradar a Deus, mesmo que o preço seja alto. É saber que cada escolha tem consequência e que viver em santidade sempre valerá mais do que qualquer prazer momentâneo. É isso que sustenta uma fé viva. A santidade sempre terá um custo. Não é possível agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Luciano, Subirá ensina que a separação é inevitável para quem escolhe viver em santidade. Amigos se afastam, convites desaparecem, mas a presença de Deus se intensifica. Isso vale mais do que qualquer aceitação social. O verdadeiro cristão não negocia princípios para manter relacionamentos. Ele entende que ser fiel a Deus é mais importante do que ser compreendido pelos homens. Santidade exige coragem para dizer não ao que todos dizem sim. Subirá reforça: quem teme a Deus não teme ser rejeitado por causa da verdade. A santidade também mexe com nossas vontades. Nem sempre sentimos desejo de obedecer, mas escolhemos obedecer mesmo sem vontade. Subirá ensina que santidade não é sentir, é decidir. É escolher o que agrada a Deus acima do que é conveniente. É viver por convicção, não por emoções passageiras. Muitos querem ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a pagar o preço da santidade. Querem a unção sem consagração. Mas o poder de Deus repousa sobre vidas purificadas. Subirá ensina que Deus não unge o talento, mas o caráter. A santidade é o solo onde os dons florescem com autenticidade. A recompensa da santidade não é apenas futura, mas presente. Quem vive em santidade desfruta de paz interior, clareza espiritual e direção divina. Deus honra aqueles que o honram. Subirá afirma que não há vida abundante fora da obediência. O pecado destrói de dentro para fora, mas a santidade edifica. A santidade nos preserva de ciladas espirituais. Enquanto muitos caem por falta de vigilância, quem vive separado para Deus desenvolve discernimento. Subirá ensina que o Espírito Santo revela o perigo antes que ele aconteça. A santidade aguça os sentidos espirituais e nos mantém firmes no caminho. Não se trata de orgulho espiritual, mas de dependência constante. Quem vive em santidade sabe que não pode se sustentar sozinho. Subirá reforça que a graça não anula a responsabilidade. Deus nos dá poder para vencer, mas somos nós que escolhemos obedecer. Santidade exige disciplina e vigilância. Subirá alerta, não se iluda com aparências. Há muitos que parecem santos diante dos homens, mas estão distantes de Deus no secreto. Santidade verdadeira se manifesta onde ninguém está vendo. É ali, no silêncio do quarto, que se decide o nível de comunhão. Deus vê além das palavras, ele pesa intenções. A santidade também protege os relacionamentos. Um coração santo é humilde, perdoador, pacífico. Subirá ensina que onde há santidade, há maturidade. Casamentos são restaurados, amizades são curadas, ambientes são transformados. A santidade não isola, ela purifica e reconstrói vínculos quebrados.
No fim, tudo se resume a uma escolha: viver para agradar a si mesmo ou viver para agradar a Deus. E essa escolha se renova a cada dia. Subirá diz que santidade é uma caminhada, não um evento. É continuar dizendo sim para Deus, mesmo quando tudo ao redor diz não. E esse sim transforma tudo. Viver em santidade não é apenas um testemunho visível, é uma chave no mundo espiritual. Luciano. Subirá ensina que a santidade ativa uma autoridade que o inimigo não pode imitar. Um cristão santo não grita para ser ouvido. Ele vive de modo tão alinhado com Deus que sua simples presença carrega peso espiritual. O diabo não teme quem ora bonito ou canta alto. Ele teme quem vive em retidão. A santidade é como uma cerca invisível que impede o avanço do inimigo. Subirá afirma que muitos crentes vivem em guerra constante porque ignoram a importância da separação. Sem santidade, não há blindagem espiritual real. Há pessoas que acumulam derrotas porque não tratam as brechas internas. Querem vencer demônios, mas toleram pecados ocultos. Subirá ensina que santidade é fechamento de brechas. O inimigo só toca onde há acesso legal. E enquanto houver áreas escondidas, haverá vulnerabilidade. A santidade traz sensibilidade espiritual. Permite ouvir Deus com clareza e discernir ataques antes que se manifestem. Subirá destaca que o Espírito Santo sussurra, não grita. Por isso, quem vive em ruído interno por causa do pecado, perde a sintonia com o céu. Santidade é afinar o espírito com Deus. Não se trata de uma superstição, mas de uma realidade bíblica. O mundo espiritual responde à nossa conduta. O jejum, a oração e o louvor só têm poder quando estão acompanhados de uma vida limpa. Subirá lembra que o Senhor rejeita sacrifícios sem obediência. Santidade é a base da autoridade. É por isso que muitos oram e não veem resultados. Pregam, mas não há unção. Louvam, mas não há impacto. Subirá ensina que não se trata de forma, mas de essência. Santidade é a conexão que libera o fluir de Deus. Onde há sujeira espiritual, o fluir é bloqueado. Deus não se mistura com o engano. A presença de Deus repousa onde há pureza. Não porque exigimos dele, mas porque ele deseja estar entre os que o honram. Subirá e enfatiza que a santidade atrai a glória de Deus. E onde há glória, há milagres, transformação, vida nova. Não há nada mais poderoso do que um ambiente marcado pela presença. Santidade também gera autoridade em oração. Não se trata de gritar mais alto, mas de falar com quem se tem intimidade. Subirá diz que quem vive perto de Deus não precisa mendigar respostas. Ele ora com confiança, porque sabe que tem acesso. A santidade sustenta esse relacionamento constante. O mundo espiritual reconhece quem está debaixo da autoridade divina. Assim como os demônios conheciam Paulo, eles conhecem quem caminha com Deus. Subirá nos alerta que a autoridade espiritual não se finge. Ela se carrega. E ela só é real quando a vida está alinhada com o céu. A santidade é o escudo do cristão. Não apenas protege, mas também capacita. Quem vive separado para Deus não anda na defensiva, anda em avanço. Subirá afirma, santidade é poder. Um poder silencioso, discreto, mas invencível. E é esse poder que Deus quer liberar sobre aqueles que escolhem ser fiéis. A santidade não é apenas um requisito ético, é um convite ao relacionamento profundo com Deus. Luciano.
Subirá ensina que quanto mais nos afastamos do pecado, mais nos aproximamos do Pai. Não é uma troca mecânica, mas uma consequência natural. A pureza abre caminho para a intimidade com o Criador. Deus não se revela plenamente a quem vive em duplicidade. Subirá reforça que o Senhor procura os que o adoram em espírito e em verdade. A santidade remove os ruídos, os filtros, os bloqueios. Deus não está longe. Somos nós que, ao tolerar impurezas, nos afastamos dele mesmo sem perceber. A presença de Deus não é sentida por acaso. É buscada, cultivada e preservada. Subirá ensina que o coração puro vê a Deus. Não apenas nos momentos de culto, mas no cotidiano. No silêncio do quarto, na rotina do lar, nas decisões discretas. Quem vive em santidade reconhece a presença mesmo no comum. A comunhão com Deus exige verdade. Ele não se relaciona com máscaras. Subirá afirma que a santidade começa na honestidade interior. Não é se mostrar perfeito, mas se manter disposto a ser transformado. Deus não rejeita o quebrantado, mas resiste ao orgulhoso. E a santidade nasce da humildade. A oração muda quando há santidade. Ela deixa de ser um discurso decorado e se torna um diálogo real. Subirá ressalta que o santo ora com fome de ouvir, não apenas de falar. Ele valoriza a voz de Deus mais do que suas próprias ideias. O santo ora para alinhar sua vontade à de Deus, não o contrário. Quem vive em santidade carrega uma consciência viva da presença. Subirá ensina que o Espírito Santo se entristece com o pecado, mas ele também se alegra com quem o honra. E onde há alegria dele, há direção, consolo, paz. A santidade faz da presença de Deus uma companhia constante, não ocasional. Deus se revela em níveis. Subirá nos lembra que há sempre mais de Deus para ser conhecido, mas ele só confia mais de si àqueles que se consagram. A santidade é uma porta para os mistérios de Deus. Quem se separa para ele é separado por ele para viver coisas que os comuns nunca verão. O relacionamento com Deus deixa de ser obrigação e se torna prazer. Subirá ensina que a santidade gera deleite na presença. Não se lê mais a Bíblia por dever, mas por desejo. Não se busca mais a Deus por medo, mas por amor. A santidade transforma a disciplina em paixão. Não é uma vida perfeita, é uma vida disposta. Subirá afirma que Deus não espera impecabilidade, mas sinceridade. Quem cai, mas se levanta e insiste em buscar santidade, encontrará graça. É nesse caminho de arrependimento e entrega que Deus molda seus filhos e os aproxima cada vez mais. A santidade não é o fim, é o meio que nos conduz ao maior tesouro, o próprio Deus. Subirá conclui que a maior recompensa da santidade não são os dons, nem os milagres. É conhecer e ser conhecido por Deus. Quem entende isso nunca mais negocia sua pureza por nada, porque encontrou tudo. A santidade verdadeira sempre gera frutos visíveis. Luciano Subirá ensina que santidade não é só abstenção do mal, mas manifestação do bem. Quem vive separado para Deus começa a expressar atitudes que revelam o caráter de Cristo. Os frutos do Espírito não são esforço humano, são resultado da comunhão. Muitos tentam produzir esses frutos na força da carne e se frustram. Subirá explica que frutos não são forçados, são consequência. Quando a raiz está em Deus, o fruto é inevitável. A mansidão, o domínio próprio, a pureza, a compaixão, tudo flui quando a alma está submissa ao Espírito Santo.
A santidade muda a forma de falar, de reagir, de tratar os outros. Subirá destaca que não existe espiritualidade verdadeira sem transformação prática. Santidade é o evangelho vivido fora do púlpito. É o marido que ama, a esposa que honra, o jovem que foge do pecado e honra os pais em segredo. O caráter de Cristo não se revela nos holofotes, mas nas decisões diárias. Subirá afirma que o teste da santidade está nos bastidores, longe dos olhos humanos. Quando ninguém vê, Deus vê. E é nesse lugar secreto que a verdadeira fé se revela, nas pequenas escolhas feitas por amor a Ele. A santidade toca nossas finanças, nosso trabalho, nossos relacionamentos. Subirá ensina que o santo não separa a vida espiritual da vida prática. Ele vive com integridade em tudo, não mente para lucrar, não engana para agradar, porque teme ao Senhor mais do que deseja aprovação ou dinheiro. Santidade gera confiança. As pessoas percebem quando alguém é guiado por princípios. Subirá, destaca que a vida santa se torna um farol. Mesmo os que não creem, respeitam, porque há algo puro que brilha, uma firmeza que inspira. O santo não precisa se promover. A vida dele fala por si. A paz interior também é um fruto visível. Subirá, explica que quem vive em santidade experimenta descanso na alma. Não carrega culpa, nem vive em conflito com a consciência. A obediência traz leveza. Não porque a vida é fácil, mas porque o fardo da hipocrisia foi deixado para trás. A autoridade espiritual cresce quando há coerência de vida. Subirá, ensina que não basta pregar certo, é preciso viver certo. O mundo não precisa de mais discursos, precisa de exemplos. E o santo prega com a vida. Ele convence sem esforço, porque seu testemunho é seu maior sermão. Santidade também influencia a família. Subirá mostra que pais santos criam filhos com temor a Deus. Não apenas com regras, mas com exemplo. Um lar onde a santidade não é perfeito, mas é cheio de graça. Ali, o perdão flui, a verdade reina, e o amor não é só falado, é vivido todos os dias. Por fim, a santidade é o selo da maturidade cristã. Subirá afirma que não é o tempo de igreja que revela crescimento, mas a transformação real. Quem vive em santidade não se acomoda. Busca mais de Deus, se arrepende rápido, ama com profundidade e por onde passa, deixa o perfume de Cristo. A santidade não acontece sem resistência. Luciano Subirá ensina que ela é cultivada em meio a uma guerra espiritual real. O pecado não se rende sem luta. A carne tenta seduzir, o mundo pressiona e o inimigo acusa. Mas o crente que ama a Deus aprende a lutar com armas espirituais e não com desculpas. Subirá destaca que ninguém vence o pecado sozinho. A graça não é só perdão, é capacitação. Deus não apenas limpa o passado, Ele fortalece para resistir no presente. O Espírito Santo não habita em nós como espectador, mas como ajudador. E o santo aprende a depender dessa força diariamente. A guerra contra o pecado exige vigilância. Subirá alerta que cair não é o mesmo que viver prostrado. Há uma diferença entre tropeçar e se entregar. O crente santo não brinca com o erro. Ele fecha portas, corta acessos, evita ambientes. Ele sabe que a santidade começa nas escolhas silenciosas. A confissão é uma arma poderosa. Subirá ensina que esconder o pecado é alimento para a culpa, mas expor é caminho de cura. Não é preciso viver em condenação.
Deus perdoa o que é confessado com sinceridade, e muitas vezes Ele usa irmãos maduros para ajudar na restauração verdadeira. Viver em santidade exige que o coração seja tratado. Subirá reforça que o pecado começa no desejo. Antes do ato, há uma semente. Por isso, é preciso vigiar o que se alimenta, o que se permite no pensamento. Santidade não é só comportamento, é pureza de motivação, é intenção alinhada ao céu. A palavra é ferramenta de purificação. Subirá diz que quem abandona as Escrituras enfraquece na guerra. A Bíblia confronta, corrige, ilumina. Não é um livro para ser admirado, mas praticado. O santo a lê com fome, e ela o molda. É espada contra o pecado, é espelho da alma, é escudo da fé. Jejum é uma arma esquecida, mas poderosa. Subirá nos lembra que o jejum não muda Deus, muda o homem. Ele disciplina a carne, fortalece o espírito. Quem jejua não apenas renuncia à comida, renuncia ao domínio do corpo. O santo entende que vencer o pecado é aprender a dizer não a si mesmo. Subirá também alerta que o orgulho impede a santidade. O pecador que se humilha encontra graça, mas o religioso que finge pureza se afasta da luz. Deus trabalha com quem se entrega de verdade. O santo não esconde feridas, ele expõe, trata e cresce, porque sabe que luz só opera onde há transparência. A santidade não se resume a resistir ao mal, mas também a amar o bem. Subirá afirma que quem foca apenas em não pecar, perde o foco. O alvo não é perfeição, é Cristo. O santo não vive na defensiva, ele se enche da presença, mergulha na adoração e naturalmente o pecado perde força e espaço. Por fim, a guerra contra o pecado não é eterna. Subirá nos lembra que um dia tudo será pleno. Mas até lá, há uma corrida a ser completada. Deus não exige perfeição, mas sinceridade e perseverança. E quem luta todos os dias, mesmo caindo, mesmo chorando, está no caminho da verdadeira santidade. Santidade não é uma exigência fria, é uma resposta de amor. Luciano Subirá ensina que quem ama obedece, não por obrigação, mas por gratidão. O coração tocado por Deus deseja agradá-lo, e essa motivação transforma tudo. A luta contra o pecado deixa de ser um fardo e se torna devoção. Subirá reforça que amor sem renúncia é ilusão. O verdadeiro amor envolve sacrifício. Quem ama, abre mão. O santo não pergunta, até onde posso ir, mas até onde posso agradar. Ele não vive no limite do permitido, mas na intensidade do consagrado, porque seu prazer está em Deus. A santidade revela a intensidade do nosso afeto pelo Senhor. Subirá explica que quanto mais o conhecemos, mais desejamos ser como Ele. O santo não vive de aparência, vive de intimidade. Ele não busca impressionar pessoas, mas tocar o coração de Deus com sua obediência sincera. O amor gera zelo. Subirá ensina que o coração apaixonado por Deus vigia os pensamentos, as palavras, os hábitos. Não por medo, mas por reverência. Há temor no santo, mas não é terror, é respeito. Ele sabe com quem está lidando, não trata o sagrado com descaso, nem o pecado com leveza. Subirá mostra que o santo cuida da presença de Deus como um bem precioso. Ele não quer entristecer o espírito, não aceita aquilo que contamina, mesmo que todos aceitem. Ele não negocia sua comunhão por momentos de prazer, porque sabe o valor daquilo que carrega, a glória de Deus em sua vida.
A santidade também gera fidelidade. Subirá afirma que o santo não vive oscilando, não depende de clima nem de aprovação. Ele permanece firme mesmo em silêncio, mesmo sem aplausos. Seu compromisso é com Deus, não com as circunstâncias. O amor que o move é profundo demais para ser superficial. É por isso que a santidade é libertadora. Subirá revela que quando o amor é a base da santidade, não há peso, há liberdade. A alma não vive em crise, vive em descanso, porque tudo é feito com prazer, não por medo do inferno, mas por paixão pelo céu. O santo serve porque ama. Esse amor molda até a forma de ver o mundo. Subirá explica que o santo não deseja mais aquilo que um dia o atraiu. Seus olhos foram limpos, seus valores mudaram. Ele não se sente melhor que ninguém, mas sabe que pertence a outro reino, e isso guia suas escolhas todos os dias. A santidade também nos protege. Subirá destaca que quando vivemos perto de Deus, enxergamos melhor. O amor nos dá discernimento. Evitamos ciladas, resistimos a distrações, percebemos o engano antes que cresça. O santo não é ingênuo, é guiado, e por isso anda seguro mesmo em tempos difíceis. Por fim, subirá ensina que amar a Deus de verdade transforma tudo. Não existe santidade sem amor, e não existe amor sem entrega. Quem entende isso não vive mais dividido. Decide firmemente ser de Deus, em tudo, por completo. E nesse caminho, encontra a vida abundante que só Ele pode dar. Santidade não é só pessoal, é também testemunho. Luciano Subirá ensina que a vida consagrada impacta outros sem precisar de discursos. O mundo pode ignorar palavras, mas não ignora frutos. Quando alguém vive com integridade, sua presença se torna luz, mesmo que ele não perceba. Subirá destaca que o santo não precisa levantar bandeiras, ele apenas vive de forma diferente. Sua linguagem muda, suas escolhas se destacam, seus valores confrontam, sem arrogância, mas com firmeza. Ele não precisa atacar o erro, basta viver a verdade com coerência e constância. A santidade se torna um chamado silencioso. Subirá afirma que há um apelo que nasce da conduta. Amigos, colegas e familiares percebem algo raro, algo puro, e muitos se perguntam o que há por trás disso. O santo não força conversões, mas provoca sede. Sua vida desperta perguntas sinceras. Subirá ensina que a santidade confronta até os que resistem. Mesmo sem palavras, ela denuncia o pecado. Não por julgamento, mas por contraste. A luz incomoda quem vive na escuridão. Por isso, quem vive em santidade será em algum momento criticado, evitado, até perseguido, mas permanece. Esse estilo de vida é um convite para o céu. Subirá mostra que a santidade verdadeira não afasta, ela atrai. Não é orgulho religioso, é pureza visível. Pessoas feridas, cansadas do pecado, encontram alívio em quem carrega a presença de Deus. E esse contato pode ser o início de uma nova história. A família é o primeiro campo de influência. Subirá ensina que o lar do santo é ambiente de paz. Não é perfeito, mas há perdão, há honra, há temor. O cônjuge sente a diferença. Os filhos percebem a firmeza, e a santidade ali vivida prepara gerações para amar e servir ao Senhor com inteireza. No ambiente de trabalho, o santo não negocia princípios. Subirá reforça que ele não mente para subir, não participa do que suja, não finge o que não é.
Ele entende que sua reputação representa o reino, trabalha com excelência, respeito e verdade, porque sabe que tudo o que faz é para Deus. Até nas redes sociais, a santidade fala. Subirá alerta que o santo não compartilha o que ofende, não comenta o que divide, não exibe o que corrompe. Ele usa a internet como extensão da sua vida em Cristo. E onde muitos se perdem, ele permanece como referência, como sinal de esperança. A influência do santo vai além do que se vê. Subirá lembra que suas orações mudam atmosferas. Sua intercessão protege, sua presença espiritual quebra cadeias. Ele entende que carrega algo maior do que si mesmo. Não é só sobre reputação, é sobre autoridade. E isso é conquistado na santidade. Por fim, Subirá declara que o mundo precisa ver Jesus. E é através dos santos que isso acontece. Não com perfeição, mas com verdade. Cada escolha, cada renúncia, cada atitude íntegra revela um pouco dele. E quem vive assim cumpre seu chamado, mesmo em silêncio, mesmo sem holofotes. A santidade é mais do que uma demanda, é o caminho para viver o propósito divino em toda a sua plenitude. Luciano Subirá ensina que, ao viver em santidade, o cristão experimenta uma transformação interna que se reflete em todos os aspectos de sua vida. Não é uma mudança superficial, mas uma revolução profunda no ser. O santo não é mais quem era, mas quem Deus o chamou para ser. Subirá nos lembra que, através da santidade, a relação com Deus se torna cada vez mais íntima. O coração do cristão, purificado, se torna uma habitação agradável para o Espírito Santo. Não há espaço para o pecado quando há plenitude da presença divina. E é nessa intimidade que o cristão descobre o poder de uma vida transformada. Essa transformação não é apenas pessoal, mas também se estende ao ambiente ao redor. Subirá ensina que quando um cristão se dedica à santidade, sua família, sua igreja, seu trabalho e até mesmo seus amigos começam a experimentar os frutos dessa decisão. A santidade irradia como uma luz, tocando vidas, mudando realidades, restaurando o que estava perdido. O fruto da santidade é a vitória. Luciano Subirá ensina que a santidade não é uma luta que termina em derrota, mas em triunfo. O cristão santo, embora enfrentando batalhas, é mais que vencedor. O pecado perde o poder, as tentações perdem a força. Ele não luta por vitória, mas a vive, pois a santidade é garantia de que a vitória já foi conquistada por Cristo. Subirá destaca que, ao vivermos em santidade, nossa fé se torna sólida e inabalável. A confiança em Deus cresce à medida que vemos seus milagres e promessas cumpridos. A santidade fortalece o espírito e o coração, mantendo-nos firmes, mesmo nas dificuldades. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus, que nos capacita a superá-los. Por fim, a santidade nos prepara para a eternidade. Subirá nos ensina que viver em santidade não é só um compromisso aqui. É uma preparação para o que nos espera com Deus. O cristão que vive em santidade guarda em si a esperança da vida eterna, sabendo que tudo o que faz agora ressoará para sempre. Ele não busca glórias momentâneas, mas o galardão eterno. A santidade, portanto, é mais do que uma prática. É um modo de viver, de se relacionar com Deus e com o próximo. Luciano Subirá nos ensina que, ao abraçarmos esse estilo de vida, não apenas nos tornamos mais semelhantes a Cristo, mas também tornamos o mundo ao nosso redor mais semelhante ao reino de Deus.
Por isso, nunca subestime o poder de uma vida santa. Ela é mais impactante do que palavras, mais transformadora do que discursos. A santidade é a expressão visível do amor de Deus em nossas vidas. E, ao viver dessa maneira, nos tornamos testemunhas vivas de sua glória e bondade. A santidade não é uma escolha momentânea, mas um estilo de vida. Ela define nossa relação com Deus, nosso testemunho diante do mundo e a transformação que experimentamos. É uma marca indelével que evidencia a presença do Espírito Santo em nós. Não se trata de perfeição, mas de uma caminhada diária de rendição, de escolhas que refletem o reino de Deus. Cada passo dado em santidade é um passo mais perto daquilo que Deus nos chamou para ser. Durante todo esse tempo, vimos que a santidade não se resume a práticas religiosas ou a uma série de regras a serem seguidas. Ela é, antes de tudo, uma expressão do nosso amor a Deus. Um amor que nos transforma e que nos torna mais semelhantes a Cristo. Ao vivermos de forma santa, nos tornamos agentes de transformação no mundo, irradiando luz, paz e verdade. E é essa luz que o mundo mais precisa hoje. Ao longo do vídeo, entendemos que a santidade não é uma luta para alcançar uma meta inalcançável, mas um reflexo de um coração que deseja agradar a Deus. O santo não vive com medo, mas com prazer. Sua alegria está em obedecer, em agradar ao Senhor, em viver de maneira que o honre em tudo o que faz. Ele é livre, pois sua liberdade está em fazer a vontade de Deus. Vivemos em um mundo que constantemente tenta nos afastar de Deus, que oferece atalhos que parecem mais fáceis e prazerosos. Mas como vimos, a santidade não é sobre evitar dificuldades, mas sobre viver com coragem diante delas. É sobre escolher a fidelidade a Deus, mesmo quando o mundo oferece alternativas sedutoras. É sobre ser fiel ao que realmente importa, nossa relação com o Pai. Cada um de nós é chamado a viver de maneira diferente. A santidade é um convite para ser luz em um mundo de trevas. É um desafio que nos leva a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar nossas atitudes, escolhas e prioridades. Ela nos desafia a nos afastar do que é impuro, a nos aproximar do que é puro, a viver como cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Muitas vezes, essa caminhada de santidade pode ser solitária. O mundo vai nos olhar com desconfiança, vai nos criticar por nossas escolhas. Mas, como Subirá nos ensinou, a santidade nunca é fácil. Ela nos exige, mas também nos recompensa. Cada sacrifício feito em nome de Deus é um investimento eterno, e nenhum esforço em sua direção será em vão. Ele vê cada esforço, cada lágrima, cada oração silenciosa. A verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas da presença de Deus. Quando vivemos em santidade, nossa alma encontra descanso. As ansiedades da vida não têm o mesmo poder sobre nós. Podemos passar pelas tempestades da vida com confiança, porque sabemos que estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. E isso traz uma paz que o mundo não pode oferecer. O impacto da santidade não é só interno, ele se reflete em tudo ao nosso redor. A maneira como tratamos os outros, como lidamos com as adversidades, como amamos e perdoamos, tudo isso é um reflexo do nosso compromisso com a santidade. E ao vivermos assim, somos um testemunho vivo da transformação que Deus pode operar na vida de qualquer pessoa.
Este não é um caminho fácil, mas é o caminho mais gratificante. À medida que nos aprofundamos na santidade, somos moldados à imagem de Cristo. Nossa vida se torna mais alinhada com o propósito de Deus. E ao fazermos isso, podemos ver o impacto de nossas escolhas não apenas em nossas próprias vidas, mas na vida daqueles que nos cercam. A santidade tem um poder transformador. Agora, mais do que nunca, precisamos de cristãos que vivam de forma autêntica, que não tenham medo de se destacar por sua fidelidade a Deus. O mundo está esperando uma geração que não se curve diante das pressões, que não se acomode nas facilidades oferecidas pela cultura moderna, mas que viva com coragem, integridade e santidade. Essa é a grande mensagem que queremos deixar. A santidade não é opcional. Ela é essencial para vivermos a vida que Deus tem para nós. A santidade nos aproxima de Deus, nos torna mais como Ele e nos prepara para um propósito maior. Não podemos subestimar o poder da santidade em nossas vidas. Ela é a chave para uma vida plena, cheia de propósito e com um impacto eterno. Não estamos sozinhos nesse caminho. Cada passo dado em santidade é um passo mais perto de Deus, e Ele está conosco a cada momento. Nos momentos de fraqueza, Ele nos fortalece. Quando caímos, Ele nos levanta. Sua graça é suficiente, e sua misericórdia nos sustenta. Podemos confiar nele, pois Ele nos capacita a viver a vida santa que Ele nos chamou para viver. É hora de refletir. Como a santidade tem impactado sua vida? O que você tem escolhido? O que você tem permitido em seu coração, em sua mente, em seus relacionamentos? Deus nos chama a viver de forma pura, a refletir sua imagem em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Que tal começar agora? O que você vai mudar hoje para viver de forma mais santa? Se você sente que este vídeo falou ao seu coração, se foi tocado pela mensagem da santidade, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua opinião, suas experiências e como a santidade tem transformado sua vida. Não deixe essa mensagem passar despercebida. Vamos juntos viver de maneira que glorifique a Deus. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Não perca os próximos vídeos que preparamos com muito carinho para você. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e ajude a espalhar essa mensagem de transformação. O mundo precisa conhecer o poder da santidade. Cada passo dado em santidade é uma vitória. E ao final, quando estivermos diante de Deus, veremos que todo esforço valeu a pena. Não há maior recompensa do que a aprovação do nosso Senhor. Ele nos chamou para sermos santos e é Ele quem nos capacita a viver de forma digna dessa vocação. Que nossa vida seja uma expressão de sua glória. O que mais pode nos alegrar do que viver para Ele, ser transformado por Ele e impactar o mundo com sua verdade? A santidade é a resposta para todas as nossas perguntas. É o caminho para a verdadeira liberdade. É o reflexo do amor de Deus em nossas vidas. E é isso que desejamos para você. Deixe sua marca no mundo. Viva com santidade, seja a diferença que você deseja ver. Deus está contigo nessa jornada. Que sua vida seja um testemunho poderoso de sua graça e transformação. Vamos juntos espalhar essa mensagem, impactar mais vidas e viver para a glória de Deus.
Este é apenas o começo. A santidade é uma jornada que nos leva à eternidade com Ele. Que possamos continuar caminhando em Sua luz, sendo transformados a cada dia, refletindo Sua imagem em tudo o que fazemos, e que essa jornada inspire outros a seguir o mesmo caminho. Se este vídeo foi um despertar para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Juntos, podemos espalhar a luz da santidade e fazer a diferença no mundo. Que Deus te abençoe grandemente. Nos vemos no próximo vídeo. Confira esta outra linda pregação, que pode tocar seu coração e inspirar sua fé.